compartilhar a palavra do Senhor. Hoje um momento de muita alegria, porque é celebração também da ceia do Senhor, amém? Então, se você puder abrir a sua Bíblia aí em João, no capítulo 3. João capítulo 3 fala sobre a visita de Nicodemos a Jesus. O título dessa mensagem de hoje é Importa Nascer de Novo. É bem sugerido para o tempo de ceia e também para o final de semana que nós passamos. Num breve relato aqui da Carla, por exemplo, você vê que às vezes a gente, por fazer parte do contexto igreja, a gente pode achar que nós estamos num lugar que nós não estamos no Senhor. É fácil isso acontecer, porque nós estamos aqui, nós estamos envolvidos, nós estamos vindo no culto. Agora, essa palavra vai trazer algum norte aqui para você, principalmente que também faz parte desse contexto, assim como ela falou, né? Vai você que está aí aprisionado, está precisando ser liberto, já foi liberta, e voltar num domingo falando: olha, eu não enxerguei como que eu precisava ser liberta. Tem que ter humildade para falar isso. Tem que ser sincero com o Senhor, com as pessoas que estão aqui na nossa frente, para, de forma tão clara, nós falarmos das nossas fraquezas. Porque principalmente quando a gente tem um tempo de igreja, a gente quer mais esconder, né? Por que o irmão vai pensar de mim se eu falar um negócio desse? Né? Eu sou líder, eu não posso. Quando na verdade, quando a gente realmente bate de frente com Ele, com a presença dEle, todas essas vaidades desmoronam, cai tudo por terra. Aí a gente fala: importa é nascer de novo, importa é estar aliançado dessa maneira aqui, como o Senhor se apresentou a Nicodemos. O que importa é estar num relacionamento ao qual o Senhor deseja do seu jeito, que seja do seu jeito. Importa é me esvaziar de mim mesmo. Importa Ele crescer e eu diminuir. Importa é estar totalmente dependente dessa graça, essa presença maravilhosa. Importa é em todo momento reconhecer que sem essa presença nada sou e nada posso. Importa é saber que estar sobre essa destra, aí sim é estar seguro. Importa nascer de novo. Só num primeiro momento, irmão, você percebe assim, você que já conhece, porque na semana passada eu preguei João também, logo 2, 3 capítulos na frente, a multiplicação de pães e peixes, amém ou não amém? Então já deu um resumo. Quem esteve aqui na semana passada, levanta a mão bem alto assim. Já deu um resumo aqui do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, desses sinais que ele apresentou para que Cristo fosse revelado através de sinais, amém ou não amém? Falamos disso na semana passada, e aqui é um encontro específico. Aí você percebe assim: quem é esse cara, Nicodemos? Bom, ele é um dos principais do concílio ali dos judeus, do Sinédrio. Ele é alguém decente, é alguém religioso, alguém que frequentava a sinagoga, entregava o seu dízimo. Tem muito a ver comigo, com você, amém ou não amém? Parecido. O nosso contexto, pelo menos religioso, igreja, alguém que estava ali. Agora, Jesus encontrou Zaqueu, um publicano, o cara que rouba o povo. Jesus encontrou prostituta. Jesus encontrou aquela samaritana. Olha, quinto marido, esse aí também não é o... Jesus encontrou Dimas na cruz. Sabe quem é o Dimas, né? O ladrão da cruz. E para nenhum desses ele falou tão claramente sobre nascer de novo quanto ele falou para esse Nicodemos.
Esse que tem esse contexto todo, esse cara decente, esse cara que está ali, tem essa vida de oração, entrega o seu dízimo, tem frequência aqui no culto. Para ninguém ele falou tão claramente assim, ó, ei, importa nascer de novo. Isso, se você tiver a mesma humildade da Carla, isso leva a gente pelo menos a um pensamento de colocar um espelho aqui na frente da nossa alma e a gente poder se analisar diante desse confronto e dessa palavra de Jesus ao próprio Nicodemos. O que é nascer de novo? O que você entende isso aí? Pastor, por que eu tenho que nascer de novo? Simplesmente porque quando nós nos desconectamos daquele, a nossa vida é desconectada daquele quem a criou, ou seja, do Criador, nós estamos num estado de morte. É igual, já viu o sinal de Wi-Fi, irmão? Você vai chegando perto, aquele sinal vai crescendo. Tem um barulho aí, né, Lucas? O que é? É o ventilador em algum microfone aí, não é isso? Acho que é isso aí. É lá fora? É? Que isso? Olha os sinais aí, ó. Já viu o sinal do Wi-Fi? Você vai se afastando e aquilo vai perdendo. Você vai chegando perto, aquilo vai enchendo. A mesma coisa acontece com a minha vida, a sua vida, quando nós nos aprofundamos no final de semana. Ó, todo mundo com o Wi-Fi cheio aí, irmão, de vida. Porque a proximidade que nós temos daquele quem criou a vida. É fato que quando nós nos afastamos, quando entramos num modus operandi, em algo que é totalmente mecânico, nós devagarinho, nós estamos nos afastando. E nós, rapidamente, irmão, nós vamos ficando desanimados com a comunhão, nós vamos ficando desanimados da vida de oração, nós vamos ficando desanimados com aquilo que está relacionado com o que agrada a Deus. Nós vamos ficando desanimados a própria presença no culto, ou de exercer um ministério que você sabe que você foi chamado. Isso vai enfraquecendo. É assim ou não é, irmão? Você que é crente, frequentador de igreja, é assim ou não é? É. Aí vem um momento como esse que eu já falei, não é o sítio lá, não. É tirar a nossa prioridade para Ele e a gente, num estalar de Deus, em 2 dias, a gente vê um monte de coisa que às vezes a gente não viu em 5 anos. Distraídos por aí. 10 anos. E a gente, era isso? Se conectar com aquele que criou a vida vai fazer com que essa vida abundante também ela seja cheia dentro de mim, de você. Porque a nossa inclinação, a inclinação do meu e do seu coração é inimizade contra Deus, irmão. É ou não é? Por que é difícil, irmão, uma vida de santidade? Por que é difícil algumas coisas que eu e você temos que renunciar? E por que é tão fácil atender a carne? A inclinação do meu e do seu coração é essa inimizade contra Deus. As obras da carne, está lá em Gálatas 5. Está lá. Obras da carne. O tempo todo o nosso coração está se inclinando para isso. E ele vai falar aqui, nessa passagem, que aquele que não nascer de novo, ele não herdará o reino de Deus. Eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura, mas antes nós vamos fazer uma oração, amém? Curva a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graças, Pai. Em nome de Jesus. O que nós pedimos aqui ao abrir a Bíblia, que o Senhor abra o nosso entendimento e pela força do Teu Espírito abra o nosso coração, Pai, diante da palavra que é vida, da palavra que consola, exorta, dessa palavra que continua edificando vidas, Pai, e que não será diferente, eu creio nisso na noite de hoje. Seja essa boa semente a ser plantada em cada um dos corações como boa terra aqui, Pai, na noite de hoje.
que tudo que for falado aqui, Pai, que haja um entendimento, uma clareza de mente do alto que o Senhor possa liberar sobre nós. Nós repreendemos aqui, Pai, tudo aquilo que vem para confundir mentes, tudo aquilo que vem para atrapalhar, todo sono, toda distração, seja repreendido em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós declaramos um ambiente onde a Tua presença, o Teu poder, o Teu ensino faça diferença verdadeiramente nas nossas vidas, para a Tua honra e para a Tua glória. A igreja pode dizer amém? Amém. Por isso nós precisamos nascer de novo. E aí vai dizer assim, acompanhe comigo, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se não estiver com ele, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre da madre e nascer a segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade eu lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre as coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Essa é a palavra de Jesus, breve conversa com Nicodemos. Importa é nascer de novo. Ele vai dizer no verso 5, acompanhem comigo. Jesus respondeu: em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo, irmão, esse nascer de novo me faz e te faz ter prazer na santificação, nos faz ter prazer na comunhão, nos faz ter prazer no momento de adoração, sabe? Os irmãos estavam aqui, a Júlia estava aqui adorando. Aí, num primeiro ponto só, irmão, pega assim, olha para você. Como que você estava nesse momento? Os irmãos se derramando, a presença do Senhor está aqui, Ele está aqui, Ele habita em meus louvores. Amém ou não amém? Você teve prazer nisso hoje? O seu coração estava assim prazeroso nesse momento de adoração. Nascer de novo nos dá prazer nas coisas de Deus. Nascer de novo, nós não podemos produzir isso, irmão. Esse novo nascimento aqui, eu e você, nós não podemos mudar o nosso coração, mudar a nossa mente, nós não podemos mudar a nós mesmos, não. Nós não podemos nos salvar dessas prisões que nós nos enfiamos. É uma ação estritamente sobrenatural. Colossenses no capítulo 1, verso 21, quem está aí? Abre aí para mim, Colossenses 1, 21 a 23, é a Aninha que está lá? Olha o que diz: a vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados em firme na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Eu não posso produzir isso, você não pode produzir isso, mas irmão, o Espírito Santo, sem você merecer, produz isso em você. Ele pode, produz
fez, Ele continua produzindo isso em mim e em você. Olha Efésios capítulo 2, abre aí, Gabi, Efésios 2, do 1 ao 5. E Ele vos vivificou, estando nós, o quê? Estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, delitos e pecados, e que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Aleluia! Oh! O Cordeiro que subiu nesse madeiro, o que nós celebramos hoje aqui na ceia do Senhor. Um primeiro ponto do porquê nascer de novo e quem pode promover isso em mim e você. Segundo ponto é reconhecer o que Jesus faz, não o torna nosso Salvador. Se você reconhece o que Ele faz, não é por isso que imediatamente Ele virou o seu Salvador, o meu Salvador. Se você vê aqui, um pouco antes do capítulo 3, do verso 23, quando eles vão descendo ali para a primeira conversa aqui com Nicodemos, ele diz assim: entrando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus, guarde isso aí, irmão, estavam ali, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era de natureza humana. Muitos estavam crendo em Jesus com uma fé intelectual, com uma fé emocional. Diante de quem ele é? Não, diante do que ele fazia. Como nós vemos até hoje nas igrejas, isso continua acontecendo. E Nicodemos está falando na parte B do verso 2 aí, vai falar: ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz. Olha aqui, irmão, parece bonito, né? A história, porque não parece que está todo mundo reconhecendo o Jesus Salvador, não parece que todo mundo está reconhecendo quem realmente Ele é, mas Ele está falando que pessoas que estão atrás dos sinais que Ele pode produzir. E olha, talvez se fosse a minha resposta, você falaria: pastor, você foi duro com essa pessoa, talvez foi a primeira vez que ela chegou até Jesus ou veio aqui na igreja. Mas Jesus agiu de forma muito direta com Nicodemos, que era alguém fazendo parte desse contexto. Ele está ali falando uma frase que é até bonita: olha, ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz. Irmão, olha para mim, Jesus não se deixa levar por esses elogios, irmãos. Não se engana com esses elogios aqui. Ele olha prontamente no mesmo momento para Nicodemos e ele diz: ei, importa é você nascer de novo. Irmão, é duro ou não é? Eu não estou preocupado com o que você acha de mim. Jesus não estava preocupado com o que você está falando, do que Ele está fazendo. Jesus está preocupado com um novo nascimento, o nascimento do Espírito, transformação de caráter, de vida. Ele olha rapidamente e é isso que ele vai dizer a Nicodemos. O que mais importa em tudo que está acontecendo, Nicodemos, eu sei que a água foi transformada em vinho, eu sei que as pessoas estão aí, eu sei das manifestações que acontecem, mas no meio disso tudo que pode acontecer, e Ele pode abençoar sim, no meio de tudo isso, importa é nascer de novo, Nicodemos. Acorda, abre os seus olhos espirituais. Sou eu que estou na sua frente. Ele está trazendo um alerta aqui, e na parte A desse mesmo verso, do verso 2, vai dizer que Nicodemos vai ter com Jesus à noite. Você percebeu isso, irmão?
Por que você acha? Nicodemos era um dos principais do Sinédrio. Havia um conflito com aquele homem que estava curando, que estava se intitulando ele o Messias. Amém? Imagina ele, que é um dos principais lá do Sinédrio, do Concílio dos Judeus. Ele está lá, ele vai falar para aqueles homens que agora ele está reconhecendo esse Jesus. Pode ser que ele seja realmente o Messias. Então, ele vai se encontrar com Jesus à noite, na calada da noite. Esse encontro aqui acontece de noite. Eu não sei você, mas eu, como não fui criado nesse contexto aqui, quando eu comecei a frequentar uma igreja, eu tinha vergonha das pessoas me verem na igreja. Falar que eu ia virar crente, isso era uma vergonha para mim. Primeiro, que ninguém ia acreditar pela vida que eu levava. Segundo, que eu mesmo me sentia assim. Só que nessa igreja, era no Seizinho, lá em Cabo Frio, a igreja ainda menor, ela era transmitida no canal da TV local. Aí, os homens andavam com câmera na igreja. E toda vez que ele vinha assim na minha direção, eu não sabia orar, não sabia fazer nada. Eu estava assim, o louvor estava cantando. Na hora que ele estava vindo, eu me ajoelhava e agachava na cadeira, para não sair lá na televisão e o pessoal ver, e o Jefferson tá lá na igreja. Olha que vergonha que é essa, né? Eu tá na igreja. E eu me abaixava, eu tinha vergonha. Eu fugia das pessoas me verem com algum contato com Jesus. Sei lá, irmão, uma opressão, um medo, ignorância, qualquer coisa. E ele tá na calada da noite ali com Jesus, se encontrando e fazendo as suas perguntas, os seus questionamentos. Irmão, Deus gosta disso, tá? Às vezes você pode achar assim, poxa, eu não posso questionar o Senhor, não posso fazer. Não, Ele responde, questiona. Nós tivemos um final de semana de muitos questionamentos e que muitos foram respondidos pela misericórdia de Deus. Isso está acontecendo com Nicodemos. Agora, muitos, quando a gente vai ler aqui, viram os sinais, mas não creram que Ele era o Salvador. Muitos não se dobraram à dificuldade que ia passar no momento para poder reconhecer que Jesus era o Salvador. Imagina você perder as suas amizades, perder o seu ciclo de relacionamentos profissionais, perder tudo isso, o seu prestígio. Mais vale o meu prestígio do que talvez estar nesse lugar. É quando, para estar num lugar, às vezes a gente tem que contar uma mentira. Às vezes a gente tem que assinar coisa que a gente, pô, isso aqui tá errado, não era para assinar isso. A gente tem que participar de coisas. É o mesmo lugar desses homens aqui. Se você adiantar um pouquinho comigo aí, lá no capítulo 12, no verso 42 e 43, olha aí, uma resposta desses homens que estavam ali, verso 42 e 43. Pode botar aqui pra gente, talvez seja mais fácil. Tá aqui? Olha os homens. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Nicodemos era um dos principais do Sinédrio. Até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E quando é comigo? E quando é com você?
Quando a gente se bate assim com situações que a gente vê, eu estou amando mais a minha glória, eu estou amando mais o meu prestígio, eu estou amando mais a minha posição, eu estou amando mais o que eu tenho para mim. Eu amo mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ainda que eu perca a aliança com Ele, eu continuo com a glória dos homens. Aconteceu isso com muitos. Palavra, continua acontecendo com muitos, amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Terceiro ponto, acompanhe comigo. Ter um conhecimento bíblico não significa que nós nascemos de novo. Tem muito teólogo que não nasceu de novo. Muita gente que vai pegar a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e não é salvo. Não nasceu de novo. Não tem o poder do Espírito. Acompanha comigo o verso 9 e o verso 10 do capítulo 3. Olha o que está escrito aí. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: ué, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Irmão, não sei se você sabe, mas Nicodemos, ele era mestre, ele era professor. Aquele da escola bíblica dominical, não tem? Então, ele estava lá, ele era essa pessoa. O que isso aqui significa para mim? Olha só, você pode ser um líder de célula, você pode ser um pastor aqui pregando, você pode ser um presbítero, um diácono, missionário, você pode, irmão, ser líder de ministério, não sei, irmão. Qualquer cargo que você pensar aí, isso não garante que você nasceu de novo. Isso não garante que nós somos salvos. Ele era mestre, mas ainda assim não sabia sobre o novo nascimento. E você acha que é só com Nicodemos? Por isso que eu falei aqui, eu vou falar um pouquinho do que a Carla falou. Porque a gente pode fazer parte de muito contexto religioso e ainda assim não ter nascido de novo. E ainda assim nunca ter tido um aprofundamento de quem realmente Jesus é na nossa vida. Isso está acontecendo aqui com ele. Assim como também ter uma casca religiosa não significa ser um salvo. Se você acompanhar aí, o verso 1 vai dizer que ele era um fariseu. Sabe quem eram os fariseus? Um grupo religioso com mais zelo da palavra, com mais zelo que eles tinham sobre a lei. Não tinha um grupo saduceus, não tinha, que tinha mais zelo na lei do que esse grupo chamado os fariseus. E ele fazia parte desse grupo aqui. Sabe o que os fariseus faziam, Amandinha? Jejuavam 2 vezes. 2 vezes por semana eles estavam jejuando. Não faltava aqui, como às vezes nós faltamos aqui, uma reunião pública. Não faltava reunião pública. Eles davam dízimos até das hortaliças da casa. Eles davam dízimos. Esses eram os fariseus. E é exatamente para esse cara aqui, com esse tipo de prática de vida, é que Jesus está falando: é com você mesmo, importa nascer de novo. É com ele. Agora, quantas características boas na religiosidade dessa pessoa, e é ela que Jesus está parando para sacudir e falar: tudo isso está bom, irmão, mas ainda falta a vida do Espírito dentro de você. Ponto número 4 vai dizer que esse nascer de novo, ele não é apenas uma mudança comportamental também, ou moral. Verso 6, lê aí comigo. O que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito, é Espírito. Eu bebi, eu não bebo mais. Quer dizer exatamente que eu nasci de novo? Eu fumava, eu não fumo mais. É claro que essas práticas estão acompanhando uma transformação. Amém ou não amém? Mas não quer dizer, até mesmo quando a gente passa pelas águas, não quer dizer
que você nasceu de novo. Preste atenção no que eu vou falar, irmão, para não criar confusão na sua cabeça. Faz parte, quando ele fala das águas, faz parte. Agora, quantas pessoas você viu passar pelas águas e voltar a uma vida de perdição? Quantas? Sabe por quê? Porque não foi completo, foi incompleto. Essa parte do arrependimento e confessar Cristo até aconteceu. Porém, o nascer de novo não. O nascer do Espírito. Esse coração que é mudado e ele não consegue mais estar fora do plano de Deus. Ele até quer, alguns momentos a carne até quase convence, mas pode perceber, irmão, o nascido de novo, ele vai passar por momentos muito difíceis. A fé vai esmorecer, ele vai entregar ministério, ele vai ficar um tempo afastado, mas pode ver, irmão, pode ver, ele continua ali na presença do Senhor. Continua. Sabe por quê? Porque o nascido de novo, ele não consegue enxergar mais prazer naquilo que fere a Deus. Ele pode errar, é uma coisa. Ele pode ter momentos de erro, mas ele se arrepende, ele volta. O nascido agora é do Espírito. A conversão vinda através do arrependimento pelo Espírito vai fazer eu e você, o homem natural, começar a compreender o sobrenatural de Deus. Quando nós começamos, irmãos, a compreendermos o sobrenatural de Deus, aí muitas das nossas atitudes vão mudar. Sabe por quê? Porque a gente até se movimenta com as responsabilidades que nós temos terrenas, família, profissional. A gente se movimenta, claro, nós estamos aqui, irmão, vamos nos movimentar por isso. Porém, o nascido de novo, ele começa a compreender aquilo que está no porvir. Ele começa a compreender a eternidade. Ele começa a compreender o sobrenatural. E isso muda muitas das atitudes dele. Quando ele compreende isso, ele tem mais força para renunciar ao pecado, por exemplo. Quando ele começa a compreender isso, ele é constrangido por esse amor aqui, que foi representado nessa cruz, por esse sangue que foi vertido, por esse corpo que foi aqui transpassado. E naquele momento, ele se lembra disso. E ele é constrangido em amor, falar assim: tamanho amor me alcançou. Eu não posso ferir esse amor. Como é que eu vou ferir alguém que só me amou? Como é que eu vou enfiar outra lança nele? Como é que eu vou pegar aquela coroa de novo de espinho e vou cravar na cabeça dele? Eu vou ser o martelo que vai bater de novo aquele prego nas mãos dele? Não posso. E a nossa carne treme, e os nossos pensamentos voam. Mas o nascido de novo, ele consegue se dominar por poder do Espírito que habita nele. Novo nascimento. Novo nascimento. João capítulo 1, abre aí para mim. João capítulo 1, verso 10 ao verso 13. Olha o que está escrito. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Você que não sabe, Jesus está desde antes de tudo, irmão. Quando a gente lê o primeiro verso de João, 1 João lá em João, vai dizer esse verbo que estava na fundação de todas as coisas, Cristo Jesus. Olha, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, ou em algumas traduções aí, por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, os judeus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. A misericórdia que me alcançou e te alcançou, nascido da carne, do Espírito,
Os que eram para receber não receberam. Aí sabe o que acontece? Eu e você que não fazemos parte desse plano, irmão, somos enxertados nessa videira por misericórdia. E se você recebê-lo da maneira que ele deseja ser recebido, ele está dizendo: esse eu dou o poder. Veja isso, irmão. Poder de ser chamado filho. O poder que habita dentro, o Espírito, o mesmo poder que o ressuscitou no terceiro dia, agora habitando em quem nasceu de novo. E não nasceu da carne, não nasceu do homem, nasceu de Deus. Amém. Quinto ponto e último ponto. Já que o senhor falou, pastor, o que não é nascer, vamos falar o que é nascer. O que é nascer de novo? Primeiro que de novo no grego é uma palavra que diz de cima, do alto, de Deus, do Espírito. Nascer do alto. Não é como nós lemos aqui, um discipulador, a própria igreja que faz o papel e faz de forma excelente, mas é algo sobrenatural acontecendo na minha e na sua vida. É do alto, é da misericórdia dele, é ter um novo coração, um novo caráter, uma nova vida, é ter novos sonhos, é permitir agora, irmão, que os planos de Deus, que são maiores, sobreponham os nossos planos fracassados, os nossos planos tão mesquinhos, os nossos planos tão pequenos. É ter uma nova família em Cristo Jesus, uma nova esperança, uma nova rota de vida, onde ele é o caminho, a verdade e a vida. É saber que alguém agora que nasceu de novo tem a esperança, essa herança nele. Esse tem uma nova pátria, a sua pátria é os céus. Ei, existe uma confiança, existe uma herança. Somos co-herdeiros de Cristo Jesus nessa promessa do Senhor. Aleluia! Os que nasceram de novo, os que nasceram do alto, estão fazendo a vontade de Deus. Os que nasceram de Deus, os que nasceram de cima, eles têm prazer no que o Senhor deseja que nós sejamos como igreja. Então o que acontece aqui, irmão, não é nada que eu e você possamos fazer, mas é um milagre que só o Espírito Santo pode operar. E imagine, você já operou em muita gente aqui e ainda vai operar em muito mais. Eu creio nisso. Verso 5, ele vai dizer assim, acompanha comigo. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse nascer da água aqui tem essa situação teológica, né? Muitas pessoas falam, mas tem um significado muito grande da nossa confissão, como eu falei aqui, em Cristo Jesus, né? Que é visto normalmente, né, no batismo. Atos 2, quando a gente for acompanhar lá no verso 38, e como nós tivemos aqui, acho que semana foi passada ou retrasada, o batismo, retrasada, tivemos aqui, a gente vê aquilo ali acontecendo, mas Jesus está falando aqui que sem a implicação da vida do Espírito não existe esse novo nascimento. Sem a implicação da vida do Espírito Santo, aí não há salvação. Lembra quando Ezequiel 37, o vale de ossos secos, ele diz ao homem: profetiza, e esses ossos sequíssimos, eles se levantarão. Aí o que acontece lá? Você é bom de Bíblia, eu sei disso, irmão. O que acontece é que tem um barulho, amém ou não amém? Começa a bater osso com osso, e as carnes, elas vão tomando ali o seu lugar, os tendões, e logo depois a pele é formada por cima. Amém? É o povo se regenerando, é o povo novamente sendo restaurado pelo Senhor, o povo dele. Amém ou não amém? Isso está acontecendo. E aí ele vem narrando e vem falando: olha, barulho, osso com osso. Ou seja, irmão,
como ali está falando da igreja dele, está falando do povo dele, na estrutura, preste atenção nisso, na estrutura pode ter barulho, pode ter louvor alto, pode ter osso com osso, ou seja, eu posso estar do lado de você aí, a gente pode estar juntinho, pode ter crescimento, e pode ter até uma pele bonita, pode ter uma casca bonita. Olha, a igreja está fluindo, a igreja está acontecendo, a igreja está... Só que no final de tudo, ele fala assim: porém, ainda não tinha a vida do Espírito. Ou seja, nós podemos ver isso tudo aqui, irmão, e não ter a vida do Espírito em mim e você. Pode acontecer. Pode acontecer. Até o ponto que ele vem e a vida do Espírito entra. Aí eles se colocam de pé, porque nós só estamos de pé quando tem vida do Espírito dentro de mim e de você. Essa é uma grande verdade. E no verso 8 ele vai dizer assim: o vento sopra. Isso aqui é interessante. O vento sopra onde quer. O vento do Espírito sopra onde quer, irmão. Zaqueu, que nós falamos logo no início, esse cara que roubava lá os outros, o vento soprou nele. Paulo, perseguidor terrível, uma fera de cristãos, o vento soprou nesse cara e ele virou a maior referência do cristianismo, tirando Jesus, claro. Escreveu boa parte do Novo Testamento, o maior perseguidor. O vento soprou lá. O vento soprou nesse cobrador de impostos e ele falou: eu quero restituir 4 vezes mais. Eu me arrependo. Fez isso com esses homens. O vento soprou numa prostituta com 7 demônios ali sobre ela. Ela recebe esse sopro do Espírito, essa vida do Espírito, Maria Madalena, e ela se torna a primeira missionária na ressurreição de Cristo. O vento sopra onde Ele quer. Soprou na minha vida e na sua vida, e está soprando na vida de algumas pessoas aqui. Talvez você possa achar assim: olha, mas com essa situação aqui, eu acho difícil isso acontecer. Eu acho difícil, talvez, eu participar dessa mesa da ceia. Eu acho difícil um novo nascimento. Eu acho difícil. O vento sopra aonde Ele quer. A vida do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo sopra como Ele bem entender, e alcança no tempo e na forma que Ele quiser. Meu parente não tem mais jeito, pastor. Poxa, aquela pessoa que eu amo tanto, irmão, o vento sopra onde ele quer. Não tire os seus joelhos do chão. O meu marido não muda, a minha esposa não muda. O vento sopra onde ele quer. Continue com seu joelho no chão em nome de Jesus. Porque o poder e a ação do Espírito Santo é irresistível. Quantas vezes você não quis vir para cá? Quantos aqui não quiseram viver esse final de semana? Quando se depararam, estavam lá: o que eu estou fazendo aqui? Agora eu já estou chorando, agora eu já estou me arrependendo, agora eu já estou pedindo perdão, agora eu já estou... Meu Deus, eu saí curado. Aí chega aqui e não entende. Sabe por quê? Porque o sopro do Espírito Santo é irresistível. Quando você vê, você está. Quando você vê, você foi alcançado. Quando você vê, você foi curado. É irresistível. Aleluia. Oh Deus, sopra em nossos corações, Pai. Sopra a tua vida aquele que se abateu, Deus. Sopra a tua vida, Pai, aquele que caiu, aquele que desanimou. Sopra a tua vida aquele que não consegue mais enxergar um fio de esperança nessa situação. Sopra a tua vida, Senhor. Em
nome de Jesus. Nicodemos não estava entendendo nada, irmão. O cara estudioso, mestre da lei. Assim como você viu os testemunhos aqui de pessoas falarem: eu não estou entendendo nada. Eu tenho 10 anos de crente e eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo aqui. Eu não estou entendendo o que está acontecendo dentro de mim. Ele estava assim. Ele não estava entendendo o que era esse nascer. E Jesus vai contar uma história para ele, irmão. Quando Jesus fala de Moisés levantar a haste, eu não sei se você sabe disso, mas você lembra do povo no deserto? Você lembra do povo murmurando com Moisés e murmurando e falando contra Deus? Você lembra quando a ira de Deus se acendeu contra esse povo e Deus levantou serpentes embrasadas para picarem e eles foram morrendo? Isso aconteceu. Aí o povo vai até Moisés e fala: Moisés, pelo amor de Deus, faz alguma coisa aí, está todo mundo morrendo. Olha o que aconteceu, acendeu a ira de Deus, irmão. Aí Deus fala assim para Moisés: faça uma serpente de bronze e coloque numa haste. E toda vez que alguém for picado, fale para vir e olhar para essa serpente. E ele vai ser curado. E assim aconteceu. Aliás, até hoje é o símbolo da medicina, né? É um símbolo de cura. A haste com uma serpente. Isso aconteceu ali. Aí Jesus, ele vai falar assim no verso 14. Acompanha comigo aí. Ele fala assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Aqueles homens chegavam até essa serpente curados. Sabe o que aconteceu? Sabe o que Jesus está falando? Convém que eu seja levantado naquela cruz, e aqueles que vêm diante de mim também vão ser curados. Eles também alcançarão a salvação. Isaías 53, nos versos 4 e verso 5, vai dizer que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele traz vida ao que está morto. Você leu isso aí, Efésios 2, no verso 1. Efésios 2, verso 1, Ele trazendo vida. Vocês que estavam mortos nos seus delitos, nos seus pecados, Ele traz a vida. Aquele que o reconhece, aquele que chega diante dele, Ele está dizendo: assim como Moisés levantou essa haste e eles receberam cura, Cristo, eu mesmo estou sendo levantado. Para aquele que vem até a mim, Ele também, Ele alcançará a salvação. Aquele que se arrepende, aquele que busca isso, aquele que não busca só o que eu posso proporcionar, mas busca a minha presença que traz vida abundante. Eu quero nascer de novo. Essa foi uma das frases, aliás, é uma das frases que a gente mais escuta quando a gente se retira nesse final de semana todo. E irmão, olha aqui para mim. Você acha que a gente mais escuta isso de quem nunca entrou numa igreja? Eu escuto mais de 70% essa frase de quem tem mais de 5 anos de igreja, 10 anos de igreja, 15 anos de igreja. Eu vejo senhoras e senhores com 30 anos de igreja falar: eu não tinha mergulhado nesse lugar com o Senhor. Eu não tinha chegado a esse entendimento. E falar que dali, agora sim, é um novo homem. Ou seja, agora tem vida do Espírito que entrou na estrutura que estava até se movendo com o que parece ter vida, mas não tinha. A vida do Espírito entrou. Provérbios 28, verso 13, vai dizer: aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia da parte de Deus. Abre para mim aí, para a gente terminar, Gabi, Efésios 4, a partir do verso 25, e nós vamos encerrar esse tempo. Bom, nascidos do Espírito, novo nascimento. Paulo vai dizer que tem algumas características.
e elas estão aqui. Por isso, deixai a mentira, falai, em algumas traduções, unicamente a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vai. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Irmão, toda vez que você perde o controle na sua casa, eu quero te lembrar uma coisa: você está emprestando a sua boca para Satanás, dentro do seu lar, com as pessoas que você mais ama. Toda vez que você perde o controle de si, importa, olha aqui para mim, importa nascer de novo. Importa deixar de ser essa pessoa que dá um jeitinho com tudo. Aquele que furtava não furta mais, ele trabalha e fazendo com as mãos o que é bom. O que ele ganha, agora ele compartilha com quem tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Como que é aí, irmão? Em nome de Jesus, o que você tem falado durante o dia com seus filhos, na correria de levar para a escola, com o seu marido, com a sua esposa, nessa pressão que nós vivemos, como é a sua boca? O que sai da sua boca? Edifica a todo momento pessoas que estão do seu lado. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual estais selado para o dia da redenção. Porque quando nós estamos fazendo isso, irmão, nós estamos entristecendo o Espírito Santo, esse que habita em nós. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de vós. Esses que nasceram de novo, eles estão fora desse tipo de comportamento. Claro, não é uma perfeição de vida, mas eles conseguem dominar a sua carne. Antes, sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Você carrega mágoa aí no seu coração? Ainda tem pessoa que, se eu tocar no nome dela aqui, você vira a cara. Ainda tem pessoas, líderes de igreja, pessoas da família, pessoas que passaram pela sua vida na sua infância, que se eu falar o nome dela aqui, ou se eu trouxer ela aqui e colocar na sua frente, você fica desconcertado, porque ainda existe mágoa e ressentimento dentro de você. Irmão, em nome de Jesus, mergulha no sopro do Espírito que está aqui na noite de hoje. Eu queria convidar você a ficar de pé, que você não saísse do seu lugar, não conversasse com quem está do seu lado, mas eu tenho um convite. Tem um sopro do Espírito, tem sopro de vida para a sua vida aqui na noite de hoje. Quem crê nisso aí, levanta sua mão bem alto e diga amém. Diga amém. Eu creio, Jesus, eu creio, Senhor.